Bom dia. Então, para compensar que a gente não vai ter aula na sexta-feira, no caso hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu vou fazer alguns exercícios extras de funções exponenciais para ajudar vocês a resolver a lista de exercício. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Uma cultura de bactérias contém inicialmente 400 bactérias, e essa população triplica a cada hora. Encontre uma função que modele o número de bactérias depois de T horas. Então, aqui a gente tem um problema parecido com o da Vitória Regia, só que, ao invés dela se duplicar por dia, ela se triplica por hora. Então, se ela se triplica, a gente tem uma função exponencial 3 elevado a t. Como no caso da Vitória Regia, a gente tinha 2 elevado a t. Quando a gente tem essa função aqui, vocês estão vendo que eu estou colocando um k aqui que não tinha, no caso, quando a gente fez na sala. Por quê? Lá na Vitória Regia, a gente começava com uma Vitória Regia que a cada dia se duplicava. Aqui, a gente está começando com 400 bactérias. Então, a gente vai ter que ajustar essa curva, essa função, para que no ponto inicial, t igual a 0, ela comece com 400 e não em 1. Então, a gente está adaptando essa função para ela ter esse comportamento que descreve essas bactérias. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver que no instante 0, então, quando eu tinha o meu t lá igual a 0, ao invés de eu ter uma bactéria, eu tenha 400 bactérias. Então, vamos ver como a gente faz isso. Se a gente substituir lá o t como 0, a gente tem k vezes 3 e coloca o 0 no lugar do t. Aqui a gente está usando, ao invés de x, t. Mas é a mesma coisa, é uma variável que está mudando ali. E quando o meu instante t é 0, tudo essa minha função vale 400, que é o que eu tinha inicialmente. Então, 3 elevado a 0 é 1, porque qualquer número elevado a 0 é 1. Então, a gente tira que nosso k vale 400. Então, a gente volta e escreve a nossa equação, f de t é igual a 400 vezes 3 elevado a t. Então, a nossa função exponencial está aqui, multiplicada por uma constante que vai ajustar a nossa curva para o instante inicial. Segunda parte da pergunta pede o seguinte: use uma calculadora para determinar o número de bactérias depois de 4 horas. Então, agora que a gente tem essa funçãozinha pronta aqui, a gente pode calcular quanto que dá depois de 4 horas. Então, a gente vai lá e substitui o t por 4. Então, vai ser 400 vezes 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é 81, vezes 400, 32.400 bactérias. Beleza? Então, como eu tenho aqui, é um produto de duas funções, uma função exponencial vezes uma função constante, para poder ajustar essa função. A gente vai ver funções compostas e operações de funções na sexta-feira que vem. Segundo probleminha. Esse probleminha aqui, a gente resolveu ele lá no começo do semestre, só que eu falei para vocês que naquela época a gente não ia cobrar, quando a gente estava trabalhando com funções matemática financeira, porque lá a gente já estava tendo exponenciais. A gente ainda não tinha visto exponenciais. Então, a gente tem o problema seguinte: 15 mil reais foram aplicados em um fundo com rendimento de 5% ao ano. Determine o valor resgatado após 3 anos. Então, dessa formulazinha aqui, a gente tem o seguinte: M é o nosso montante, é o valor que vai ser resgatado no final do período. C é o capital, é o valor aplicado no começo. I, aqui do mesmo jeito, a nossa taxa de juros. E T aqui é o tempo ou prazo que ficou aplicado. Igualzinho que a gente fez lá no começo do semestre, só que a gente estava trabalhando com os casos mais simples, onde a gente não trabalhava com exponencial. Então, aqui, vamos lembrar, a nossa taxa de juros é 5%. Ou seja, isso aqui é 5 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,05. Então, a gente substitui todas essas informações aqui. Nosso capital é 15 mil, a nossa taxa é 0,05 e o prazo é 3 anos. Então, quando a gente substitui tudo isso aqui, o montante que vai ser aplicado, o montante que vai ser resgatado após 3 anos a uma taxa de juros de 5% ao ano, vai ser de 17.364,38. Prestando atenção que aqui, ó, a taxa está em ano e o prazo está em ano também. Senão, a gente tinha que ajustar e deixar tudo no mesmo prazo, beleza? Terceiro probleminha. Esse aqui é um pouquinho mais complicadinho. Vamos lá. Se eu tenho, determine os números inteiros u e v de modo que o gráfico da função f de x igual a u vezes v na x contenha esses pontos. Então, aqui a gente também tem duas funçõezinhas,
U vezes V, e eu quero achar quais são esses dois valores que vão fazer isso. Então, esse ponto, menos 3 e 3, o que que é? Quando x é 3, a minha menos 3, a minha f de x vai valer menos 3 também. Então, vamos primeiro trabalhar com esse ponto, depois a gente pensa no segundo. Então, vamos substituir essas informações ali. F de menos 3 é igual, então, a U vezes V, e o menos 3 no lugar do x ali, né? E tudo isso é igual a menos 3. Então, se a gente pegar só essa partezinha aqui, a gente vai ter que U vezes V na menos 3 é igual a menos 3. Menos no expoente, a gente pode escrever como uma divisão. Então, U sobre V ao cubo é igual a menos 3. Vamos isolar o U, que está um pouquinho mais fácil aqui? Então, vamos passar o V ao cubo multiplicando, né? Tá dividindo, passa multiplicando para o outro lado. Então, aqui eu tenho uma equaçãozinha de U. U é igual a menos 3 vezes V ao cubo. Então, vamos guardar essa equaçãozinha e vamos trabalhar com o segundo ponto que a gente tem lá. Então, nosso segundo ponto é x vale 4, f de x vale menos 3,84. Então, vamos substituir essas informações de novo. Quando x é 4, então substituir o x por 4, tudo vale menos 384. Vamos pegar só essa partezinha aqui de novo. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse v que estava multiplicando para o outro lado dividindo. Aqui eu não escrevo como uma divisão, porque meu expoente é positivo, né? Se fosse negativo, é que eu escrevo uma divisão. Então, aqui ele já está assim, prontinho. Só que aqui eu tenho uma multiplicação, então eu passo para o outro lado dividindo. Então, U é igual a menos 384 sobre V à quarta. E agora eu tenho uma segunda equação de V. Então, agora a gente pode juntar essas duas. Então, vamos lá. A nossa primeira equação era U é igual a menos 3V ao cubo. E a nossa segunda equação é U igual a menos 384 sobre V à quarta. Mas o U é o mesmo nas duas. Então, eu posso igualar as duas equações. Então, vou pegar essa partezinha igual a essa aqui. Então, nós temos essa equação. Menos 3 vezes V ao cubo é igual a menos 384 sobre V à quarta. Esse V está dividindo, ele pode passar para lá, multiplicando. Então, eu vou ter que menos 3 vezes V ao cubo vezes V à quarta é igual a menos 384. Quando eu tenho bases iguais, o que eu faço com os expoentes? Somo. Então, aqui eu tenho menos 3 vezes V na 3 mais 4, igual a menos 384. 3 mais 4 dá 7, então eu tenho que menos 3 vezes V a 7 é igual a menos 384. Passo menos 3 para o outro lado, então, aqui, dividindo. E a gente tem que V a 7 é menos 384 sobre menos 3. Resolvendo essa continha aqui, menos com menos dá mais, né? Então, V elevado a 7 é 128. Então, aqui eu tenho que dizer que V é igual a 128. Passo a raiz sétima dos dois lados, né? Para eu me livrar do expoente. Então, eu faço isso aqui sobre 1 na 7. E raiz sétima de 128 é 2. Então, nosso V vale 2. E se a gente voltar, então, esse valor de V para o valor de U aqui em cima, U é igual a menos 3V ao cubo. Então, vamos substituir esse valor de V aqui. 2 ao cubo é 8, vezes 3, 24. Tem o menos aqui na frente, então o nosso U vale menos 24. E a gente encontrou os valores de U e V. Um pouquinho mais de matemática, mas o problema é igual aos outros. Só substituir os valores de x e y e ir trabalhando, tomando bastante cuidado na matemática básica. Somos expoentes, o que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Faça um passo a passo com bastante calma que não vai ter erro. Esse exercício aqui eu não vou resolver com vocês, eu só quero chamar a atenção para um detalhe. Aqui, a gente tem esse probleminha que diz o seguinte. Em cada item, encontre a função exponencial f de x igual a na x, cujo gráfico está apresentado nessas figuras. Aqui, ele está me dando um ponto. A gente sabe que aqui é 1, 2, então isso aqui é 2. E aqui, se a gente contar, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ao invés dele colocar a informação no eixo do plano cartesiano, é possível também a gente escrever dessa formulazinha aqui.
O que isso está dizendo? Na primeira posição, entre parênteses, tem a primeira posição antes da vírgula, a segunda posição depois da vírgula. A primeira é sempre a posição x e a segunda é a posição y. Então, quando o x vale 2, o y, ou a nossa f de x, como preferirem, vale 9. Então, substitui lá. Qual é o valor de a? Que quando x é 2, esse número ao quadrado dá 9. E aí vocês vão encontrar a funçãozinha exponencial que está ali. Nesse segundo caso, aqui a posição x vale 2 e a posição y, ou a f de x, vale 1 sobre 4. Opa, desculpa, 1 sobre 16. Que número que elevado ao quadrado dá 1 sobre 16? Então, façam as continhas aí, é só para chamar atenção com essa notação aqui, que pode ser que tenha alguns que não lembrem o que isso quer dizer. E esse último aqui eu também quero só dar uma dica para vocês resolverem também. Então, vamos lá. Nos estágios iniciais da propagação de uma doença infecciosa, o número de infectados pode ser aproximado em função do tempo em dias. Então, de novo, a nossa variável é t, em dias, transcorrido a partir da introdução de uma pessoa infectada na população pela fórmula. Então, ele dá essa formulazinha aqui. O número de a nossa variável t aqui, e essas informações R, N e D são constantes. Tudo que está aqui dentro são constantes, porque a gente tem uma função exponencial, certo? Sendo que N, esse Nzinho aqui, é o número de habitantes que tem naquela população, R é o número de pessoas às quais o indivíduo infectado transmite a doença, em média, né? E V é o número de pessoas vacinadas contra a doença. Existe, portanto, um número mínimo V0 de pessoas que devem ser vacinadas para que a doença não se torne uma epidemia. Isso é, para que o número de infectados não seja uma exponencial crescente. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma função exponencial, certo? Quando a gente estava trabalhando com funções exponenciais, o nosso a gente não trabalha com a negativo. Quando a gente pegava o a dentro do nosso conjuntinho lá dos reais positivos, tinha um valorzinho de a que a gente não podia pegar. Por quê? Porque ele deixava de ser uma função exponencial e virava uma função constante, né? Então, ele quer nesse problema que a gente encontre um valor de v, que ele vai chamar de v0, que faça isso aqui dentro, dá esse númerozinho que faz aquela função deixar de ser uma exponencial e virar uma constante. É o único jeito que a gente tem de fazer essa exponencial não ser uma função. Essa função não ser uma função exponencial, é ela ser uma função constante. Então, pensem o seguinte, que número é esse que eu não podia ter lá no azinho da função exponencial, que aí é esse a que eu quero encontrar aqui. Eu quero que aquilo dentro desse parênteses seja aquele número que eu não podia ter, porque fazia deixar de ser uma exponencial. Então, é isso aqui que vocês têm que fazer. Tentar encontrar o v que faça isso aqui dentro do parênteses ser aquele número que a gente não podia. Beleza? Esse aqui eu não vou resolver, só essa dica aí para vocês pensarem na hora de resolver. Então, é isso aí. Bom feriado para todos.